Olá, bem-vindos a mais um vídeo na Europlus. Hoje vou falar sobre refinanciamento em Portugal, algumas, características, não propriamente vantagens e desvantagens, mas algumas características do refinanciamento em Portugal. Vamos a isso. Ora bem, é um tema que pedem sebejamente, fazem vários comentários sobre a questão do refinanciamento em Portugal e é óbvio porque é que tanta gente faz essa referência. Porque nos Estados Unidos o refinanciamento é uma coisa muito comum e muitos canais norte-americanos e estadunidenses em particular falam sobre o refinanciamento nos Estados Unidos. É importante começar por dizer uma coisa. O refinanciamento faz todo o sentido nos Estados Unidos ao investidor pequeno, ao investidor de pequena e média escala. Mas faz muito pouco sentido a esses investidores em Portugal. Em Portugal, na minha opinião, e claro que tudo aquilo que aqui está emitido é a minha opinião, acho que o refinanciamento faz todo sentido a investidores de média e grande escala e aí sim o refinanciamento é uma arma importante. A um investidor que, sei lá, tem menos de 10 imóveis, então eu duvido muito que o refinanciamento possa ser usado, como uma coisa recorrente. E porquê? O refinanciamento, de facto, em Portugal, para esses casos, é, digamos, uma arma limitada. Primeiro, porque o refinanciamento é caro em Portugal, comparativamente com os Estados Unidos, em que é uma operação bastante standardizada e bastante clássica. Ponto 2, o refinanciamento tem inúmeras limitações, nomeadamente referentes à constituição da primeira hipoteca, se houve lugar a ela, portanto, se o imóvel foi adquirido com uma hipoteca, então depois há limitações para refinanciar o imóvel. Limitações temporais, limitações de grande ordem, nomeadamente o facto de, em teoria, não poder ser feito o refinanciamento clássico em menos de 2 anos após a aquisição do imóvel e após a constituição, naturalmente, da primeira hipoteca. Além disso, o refinanciamento nos Estados Unidos faz parte de um método que se chama BRRRR, que eu já aqui falei no canal. O método BRRRR consiste, portanto, em inglês seria buy, o B de buy, R de renovate, rent, refinance and repeat. Portanto, comprar, renovar o imóvel, ou reabilitar o imóvel, como queiram, arrendar o imóvel, depois refinanciar o imóvel, portanto, dar esse imóvel como colateral para a obtenção de um crédito e, por fim, repetir toda a operação. Isto nos Estados Unidos faz todo sentido por 2 ou 3 motivos. Um deles é que os americanos e o mercado americano do Norte, naturalmente, pensam em termos de equity, de aquilo que eu traduzo para equidade, porque acho que a tradução para capital próprio, de facto, pode ser enganadora. E porque não só os investidores e as pessoas, como também o sistema financeiro, aprendeu a olhar para os ativos imobiliários nesse sentido, no sentido da equidade. E, portanto, o refinanciamento acaba por fazer todo o sentido, porque, de facto, se estabelece uma relação muito forte entre aquilo que é o ativo e a sua equidade, ao contrário de Portugal. Além disso, o refinanciamento nos Estados Unidos, como eu tinha dito, é um processo bastante standardizado, onde tanto a banca, tanto os maiores bancos como os private lenders e os lenders especializados fazem esse tipo de operações e, mais do que isso, além de ser natural, de muita gente fazer e do sistema financeiro entender bem a operação, além disso tudo, há ainda outra questão que é as próprias pessoas, compactuam com isso porque é-lhes também natural. Muita gente nos Estados Unidos, mesmo que não sejam investidores imobiliários, constitui uma segunda hipoteca na sua casa para, com vista àquilo que é o consumo normal, por assim dizer. Desde fazer obras na própria casa, como também gastos que tenha com outro tipo de coisas. E, portanto, o refinanciamento acaba por ser muito natural nos Estados Unidos, não só pela vertente da equity, mas também por aquilo que é o desempenho, no fundo, a naturalidade com que o sistema financeiro e as próprias pessoas, investidores ou não, olham para essa operação. Portanto, em Portugal, esta operação faz todo sentido, eu recorro a ela, eu acho que é uma operação muito interessante de acesso a capital e de escalar um portfólio. Acho que, muito honestamente, a grande maior parte dos investidores de pequena escala não deve considerar esta operação por ser cara, por não saber exatamente quando a usar. O timing do refinanciamento no mercado português é tudo. Alguém que vos fale de refinanciamento sem falar do timing, em que ele deve ser feito e que pode ser feito e que pode ser otimizado, então estará a encurtar de facto a explicação, porque no tempo que eu tenho de experiência de investimento imobiliário, efetivamente o timing de quando nós fazemos o refinanciamento, e isso naturalmente depende de caso para caso,
determina o sucesso da operação e daquilo que vamos fazer com a liquidez à qual tivemos acesso fazendo esse refinanciamento. Portanto, é importante perceber que não só faz sentido em escala, como faz sentido também empregar esta operação num timing correto. Além disso, dizer por fim que o refinanciamento em Portugal é possível normalmente com créditos conexos. Os créditos conexos hipotecários, em particular, são desde já referidos por toda a banca de maneira diferente. Nós vemos designações como multifunções, multiusos, enfim, há toda uma panóplia de definições. A própria banca tem informações divergentes ou nomenclaturas, aliás, divergentes quanto à operação de refinanciamento, mas enfim, é uma operação perfeitamente válida no mercado. Eu acho que faz pouco sentido, como eu disse, para a maior parte dos investidores que estão a começar em escala pequena, mas acho que faz sentido, de facto, para investidores de grande escala e com um portfólio não só grande, mas que tenha o objetivo direto de ser aumentado e escalado. Por fim, dizer para terem muito cuidado com o refinanciamento, como qualquer instrumento de acesso a capital, mas em particular o refinanciamento, é uma operação que efetivamente se pode tornar relativamente perigosa e, portanto, tenham o devido cuidado em qualquer crédito que façam, qualquer acesso a financiamento, mas em particular no refinanciamento através de créditos conexos hipotecários. Um abraço a todos e a todas, fiquem bem, bons negócios imobiliários, até ao próximo vídeo.